a gente conversa sobre a leitura terapêutica. A leitura terapêutica, né? Leitura terapêutica da Bíblia. E a gente vem aqui para... Aqui, cadê? Estamos em João, capítulo 1, versículo, olha, 19 até o versículo 23. Nós temos mais uma etapa desse texto, não é? E aqui está falando sobre... João era o precursor do Messias. Essa era a missão de João. Então vamos ver aqui o texto. E este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram alguns sacerdotes e levitas de Jerusalém para que lhe perguntassem: tu quem és? A leitura terapêutica diz assim: quando os sinédrio, esses são os judeus de Jerusalém, tá? É uma maneira de falar sobre eles. Mas o sinédrio eram os líderes religiosos que governavam, né, o povo de Israel. Então, quando a Roma permitia, Roma dominava, mas permitia que os judeus se autogovernassem. Quem mandou matar Jesus não foi Pilatos, foi o sinédrio, que obrigou Pilatos a tomar aquela posição, tá bom? Então Roma permitia isso. Teve um momento que o sinédrio disse assim: olha, se você não matar ele, a gente vai reclamar a Roma. Aí Pilatos, entendendo como era a lei de Roma, disse: não, tudo bem, então a gente vai fazer o que vocês estão pedindo. Mas olha, eu lavo as mãos, eu não tenho nada a ver com isso, né? Muito bem. Aí a leitura terapêutica diz assim: quando o sinédrio mandou alguns dos sacerdotes e levitas de Jerusalém ao encontro de João Batista, que já era um mestre reconhecido e respeitado religiosamente no judaísmo, primeiro perguntaram sobre quem João dizia ser diante de Deus e o plano divino de enviar o Messias para salvar politicamente o povo de Israel. Versículo 20. E confessou, João, né? E confessou e não negou. E confessou: eu não sou o Cristo. Na leitura terapêutica diz assim: com autoridade muito própria dele e muito reconhecida por todos, João Batista assumiu que não era o Messias, não era o enviado de Deus para aquela missão tão esperada por Israel, tá? Eu não sou essa pessoa que vocês estão me perguntando. E lhe perguntaram: que então? És tu Elias? E ele disse: não sou. Eles disseram: tu és o profeta, não é um profeta. O profeta. Esse profeta é o Messias, de novo, tá? Aquele que seria enviado por Deus. Tu és o profeta? E ele respondeu: não. Não. A leitura terapêutica diz assim: se não era o Messias esperado, então perguntaram quem ele achava que era da parte de Deus para o judaísmo. Se era Elias reencarnado, o que era da crença apocalíptica deles e de muitos deles. Então eles acreditavam que apocaliticamente haveria reencarnação, e alguns acreditam que eles acreditavam também em outros aspectos de reencarnação, e alguns até acreditam também que ainda, né, alguns estudiosos entendem que eles ainda acreditam em reencarnação, tá bom? Então vejam, se era Elias reencarnado, o que era da crença apocalíptica de muitos, ou se era um profeta, no caso aqui não é um profeta, se ele era o profeta, como tantos outros, né? Ou aquele profeta que Deus havia prometido.
E ele disse que não se considerava nada daquelas figuras próprias à cultura apocalíptica judaica. Não, não sou nada disso. Versículo 22. Disseram-lhe, pois, quem és? Para darmos resposta aos que nos enviaram. Né? Que dizes de ti mesmo? Então, aí vem a leitura terapêutica. Então procuraram uma resposta dele para levarem ao sinédrio em Jerusalém. Perguntaram a ele sobre uma resposta que deveriam levar. Precisamos de uma resposta sua para levar para o sinédrio. 23. João disse, né? Eu sou a voz que clama no deserto. Lá no texto diz, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. A leitura terapêutica diz o seguinte, ele então disse, eu sou aquele que o Antigo Testamento, pelo profeta Isaías, afirma que viria para clamar no deserto, para preparar a chegada do Messias de Deus para o povo de Israel e para o mundo todo. Eu sou esse que fui enviado para ser o precursor do Messias. Tá? Então esse é o texto que a gente lê hoje e que a gente vai, né, acompanhando com essa leitura terapêutica.